Oi, pessoal do quinto ano. Hoje, na nossa aula de história, vão ser 2 conteúdos, certo? O primeiro deles está na página 67. Abram aí. 67, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro reinado, que foi do ano de 1822 a 1831. Com a independência do Brasil, em 1822, o Brasil tornou-se uma monarquia. E Dom Pedro I foi aclamado o imperador do Brasil durante esse período. Então, a partir daí, começamos o primeiro reinado. Olha, gente. Ave Maria. Primeiro reinado. O primeiro reinado. O primeiro reinado, gente, foi um reinado bastante conturbado. Por que foi bastante conturbado? Porque foi marcado pela insatisfação de algumas províncias. Algumas províncias, tipo, províncias como se fossem estados. Alguns estados, eles eram comandados por tropas portuguesas. E eles não estavam... Tipo assim, eles não estavam aceitando a independência do Brasil, porque o Brasil não era mais pertencente a Portugal, então eles não aceitavam isso, certo? Então foi aí que fizeram uma assembleia e elaboraram a primeira Constituição brasileira. O que é uma Constituição, gente? Bem aqui no livro de vocês está dizendo. É um conjunto de leis que regem um país. Tia, hoje nós temos essa Constituição? Sim. Todo país tem a sua Constituição. Quando a Constituição, gente, ela é imposta por uma pessoa apenas, dizemos que ela foi outorgada. Quando ela é discutida por representantes da população, dizemos que essa Constituição foi promulgada, certo? O que faz parte dessa Constituição? Vou ler aqui para vocês. A monarquia hereditária como sistema de governo, ou seja, era passado de pai para filho. Nas eleições só poderiam votar homens livres e com renda determinada. Mulheres não podiam votar, pessoas pobres não podiam votar, certo? O voto era aberto, não era secreto como é hoje. Hoje o voto é secreto, você não tem obrigação, quando você for votar, você não tem obrigação nenhuma de dizer em quem vai votar. Antigamente não era assim, você tinha que dar satisfação em quem você estava votando, certo? Foi criado os 4 poderes. Quais eram esses 4 poderes? Executivo, legislativo, judiciário e o moderador, certo? A existência do poder moderador gerou muita insatisfação, porque concentrava todo o poder nas mãos do imperador. Ninguém estava satisfeito com isso, né? E isso tudo no primeiro reinado, né, pessoal? Durante o primeiro reinado, nós tivemos a Confederação do Equador, que foi uma revolta iniciada em Pernambuco, mas que foi se espalhando por várias províncias, ou seja, estados, né? Como se pode dizer. Na província do Norte e do Nordeste do país, como na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Piauí e até aqui no Ceará. Nós tivemos. A Confederação do Equador recebeu esse nome porque algumas províncias situavam-se próximas à linha do Equador. Quais eram os objetivos, gente, dessa revolta? Convocação de uma nova assembleia para, organizar, fazer um voto para uma nova Constituição, né? A formação de um governo independente nas regiões. Queriam um governo independente nas regiões, cada líder de sua região governava conforme queriam. Acabar com o tráfico de escravos, os escravos estavam sendo traficados. E diminuir a interferência do governo central nas províncias. Ou seja, queria diminuir a interferência do governo. Hoje quem governa o nosso estado, a nossa província do Ceará, é o Camilo Santana, certo? Então... Antigamente, se fosse antigamente, o Camilo Santana, ele não podia governar do jeito que ele queria. Tinha que ser do jeito que o presidente queria. No caso, o imperador passado, né? Que ele queria, né? O líder desse movimento foi o Frei Joaquim do Amor Divino, conhecido como Frei Caneca, que contou com a ajuda de outros nomes importantes, como Cipriano Barata e Paz de Andrade.
certo? Esses foram as pessoas, os nomes importantes que lideraram a Confederação do Equador. Foi eles que lideraram a Confederação do Equador, certo? Gente, vocês sabiam que o nome de batismo de Dom Pedro I olha só que nome grande. Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João Carlos Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança, Bourbon. Eita, um nome grande aí, gente. Imagina isso daí, hein, gente, pra ele escrever isso na escola. Porque tem gente que hoje que tem preguiça de assim, ó, bota o nome completo. Aí só bota o primeiro nome. Imagina pra escrever isso tudo, hein? Pois é, esse é o primeiro conteúdo, tá, gente? Porque é o primeiro reinado. Agora vamos para o próximo conteúdo, que é período regencial. Tá na página 71. 71, vamos lá? Período regencial. O período regencial, gente, foi quando Dom Pedro I abdicou do trono, ou seja, ele abriu mão do trono, não queria mais governar o Brasil, e deu o poder para o seu filho, o Dom Pedro de Alcântara. Deveria assumir o trono, porém ele tinha apenas 5 anos. Quem era? Dom Pedro II. Na época ele só tinha 5 anos de idade. Então, com a criança de 5 anos não tem como governar um país, né? Um país. Então foram escolhidos regentes, pessoas para governar até Dom Pedro II atingir a idade necessária para governar, certo? Nessa época da história do nosso país, ficou conhecida como período regencial. Por quê? Ficou conhecido como período regencial porque foi governado por regentes, ou regência, que começou no ano de 1831 e terminou no ano de 1840. Veja as regências que governaram o país. A primeira regência foi Regência Trina Provisória. A primeira regência foi composta por 3 pessoas escolhidas pela Assembleia Geral. O brigadeiro Francisco Lima e Silva, o senador Nicolau Campos Vergueiro e o marquês de Caravelas José Joaquim Carneiro de Campos. A regência, gente, essa primeira regência, né, a regência trina, durou apenas 3 meses. Não durou muito tempo não, viu? Foi apenas 3 meses. Será que eles foram bons, hein, fazendo isso? Acho que não, né? Para durar só 3 meses. Período mais curto, eu acho, da história. Nós tivemos a regência trina permanente. Regência trina permanente. Essa regência era composta pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva, João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho. Ela governou de 1831 até 1834 e foi um dos períodos mais conturbados da nossa história, certo? A situação era bem delicada porque havia muitas revoltas, ou seja, havia muitas batalhas nas províncias do Pará, do Ceará, Pernambuco e Minas Gerais. Logo depois, gente, veio a regência Una de Feijó. Atendendo a medidas previstas no ato adicional, foram feitas eleições para que o novo governador chegasse ao poder. Nessa época, somente os que tinham renda mínima de R$1.000 anuais, R$1.000, não é R$1.000, tá, gente? R$1.000 anuais, que eles tinham direito de votar. Então, representavam uma taxa pequeniníssima, bem pequenininha da população, né? O padre Diogo Antônio Feijó tornou-se regente com um total de 2.826 votos, certo? Quando assumiu o cargo, explodiram revoltas populares na província do Pará, que foi conhecido como a Cabanagem, no Rio Grande do Sul, que foi a Farroupilha, e apesar de Feijó ser enérgico, não conseguiu vencer a oposição ao governo. Logo depois, gente, nós tivemos a regência Una de Araújo Lima, que foi de 1837 a 1840. Pedro de Araújo Lima, o Marquês de Olinda. A regência de Araújo Lima durou esse período de ano até a posse de Dom Pedro II. Sob o seu governo foram fundados Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Colégio Pedro II. Ao longo do governo de Araújo Lima, as revoltas foram cruelmente sufocadas, o que provocou a morte de milhares e milhares de pessoas. Gente, morreram muita gente nessa época.
E como eu disse, as principais revoltas foram Cabanagem, que foi no Pará, Farroupilha, que foi no Rio Grande do Sul, Sabinada, que foi na Bahia, e a Balaiada, que foi no Maranhão. A próxima, gente, revolta dos períodos regenciais. Tiveram algumas revoltas durante os períodos regenciais. Como eu falei dali, né? A Sabinada. O nome dessa revolta originou-se a partir do nome de seu líder, Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira. Por isso que ficou conhecido como Revolta da Sabinada. A Cabanagem. O nome dessa revolta originou-se a partir de como eram conhecidos os seus integrantes, os cabanos. Quem eram os cabanos? Eram pessoas que viviam em cabanas ao longo das margens dos rios. A Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilhas. Essa revolta foi iniciada no Rio Grande do Sul e se estendeu até Santa Catarina. Os fazendeiros e os produtores de charque estavam descontentes com os excessivos impostos cobrados pelo governo. E a balaiada, o nome balaiada faz referência ao apelido de Francisco dos Anjos, fabricantes e vendedor de balaios. Todas essas pessoas foram importantes para a nossa história, né? Ao longo da história brasileira, todas essas pessoas foram importantes. Então, gente, esse é o conteúdo de vocês. Começa na página... deixa eu olhar aqui. Começa na página 67, certo? Lembrando, primeiro reinado e período regencial, tá bom? Esse é o conteúdo. Vocês vão dar uma lida no texto que está no livro de história e vão resolver as atividades.